encontro com Décio Lang, a formidável natação riopretense dos anos 50 e 60. Esse é o tema do livro que será lançado amanhã à noite em São José do Rio Preto e que retrata uma época de São José do Rio Preto, uma época riopretense, uma época das pessoas, dos jovens riopretenses. E do professor Décio Monzoni Lang, que era, além de um professor, de uma pessoa dedicada à natação, até usamos agora há pouco essa expressão, um formador de cidadãos, né? E o autor do livro aqui ao meu lado, vou falar sobre com eles já daqui a pouquinho sobre isso. É muito bacana a gente, sobretudo, chegar à conclusão de que entre as pessoas que conviveram com o professor Décio, aprenderam natação com o professor Décio, são pessoas extremamente bem-sucedidas em várias atividades que realizaram na vida. Uma das pessoas que daqui a pouco vai falar com vocês, eu não conheço nenhum caso de fracasso, né, entre essas pessoas. Isso é muito bacana. E é sobre essa escola de virtudes que nós vamos conversar aqui. Então, estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio o Dr. Durval de Noronha Goios, que é advogado, presidente da União Brasileira de Escritores, um dos autores do livro, autor do livro, né? E também o senhor Sérgio Frota, administrador de empresas, um participante dessa época também. Uma honra tê-los conosco aqui, sobretudo para a gente poder conversar sobre uma época tão virtuosa, né? da história de São José do Rio Preto, da história dos esportes de São José do Rio Preto, da história das atividades físicas, da importância disso para a mente e para o corpo dessas pessoas, né? Doutor Durval, muito obrigado pela sua presença. Que bacana. O que é que a gente pode falar sobre esse trabalho, mais um trabalho do Dr. Goios, em homenagem e louvor a São José do Rio Preto. Muito obrigado pela... Muito obrigado, Zé Luiz. É um grande prazer estar aqui. Essa obra, que na realidade tem o texto básico do escritor riopretense Raul Marx, ela tem a minha edição, tem uma introdução por mim e um capítulo da minha autoria, evocando aqueles momentos. Ela lembra, num certo sentido, aplicado à natação, o seu livro, Páginas Ímpares, que trata histórias da velha Rio Preto, né? E eu remonto aqui no meu texto a Rio Preto dos anos 50 e 60, onde não havia televisão, os jornais chegavam pelos trilhos da EFA na parte da tarde, não havia opções de lazer fora o futebol de várzea, as fanfarras das escolas, às vezes virtuosas, às vezes nem tanto. E o calor infernal era o mesmo de hoje, só que na época não tinha nem ar-condicionado e nem ventiladores. E aí as piscinas passaram a ser a grande opção de lazer. E dentro desse contexto, o glorioso Palestra trouxe o técnico já consagrado do Tietê de São Paulo, professor Décio Monzoni Lang, um grande educador para formar uma equipe. Formou uma equipe extraordinária, campeã brasileira, campeão paulista, campeão do interior, com diversos recordistas. Ele próprio se tornou técnico da seleção brasileira por levar essas pessoas para as cores verde e amarelo da seleção brasileira de natação. E depois ele saiu do Palestra e fez o mesmo trabalho no Automóvel Clube. É esse o contexto que nós trabalhamos no livro. Que bacana, né? Como é importante chegar a essa percepção, né, de que dois clubes da cidade, o Palestra e o Automóvel Clube, se dedicavam muito ao esporte. Tanto é que, olha que coisa fantástica, que legado que eles deixaram para toda essa cidade, para todas as pessoas dessa cidade. Muito bacana. Daqui a pouco a gente conversa bastante sobre o livro. Deixa eu apresentar aqui o nosso outro convidado de hoje, o administrador de empresas, Sérgio Frota. Sérgio, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Você estava nesse time, né? Você estava nesse time que caía na água ali sob o comando do professor Décio. Estava nesse time com muita honra. Eu comecei a nadar porque a minha mãe queria que eu sanasse da bronquite. Aliás, muita gente começou assim, né? Que coisa maravilhosa, né? O médico falou, olha, a senhora leva no Palestra, lá tem um professor, não estou falando professor, porque é um médico, né, professor? Ele sabe qual é a bronquite. Me levou lá, eu gostava de brincar no meio da molecada. Então, quando eu percebi, eu estava participando da natação, campeonato paulista,
E foi Quando o senhor começou, o senhor tinha que idade, Sérgio? 10 anos. No Palestra a gente tinha limitação porque tinha muito menino e pouca piscina, muito pequena. Então, até há 16 anos, quando eu era juvenil, Palestra todo apoio. Depois, adulto, a gente perdia a chance de continuar aqui. E eu falei com o senhor Décio, eu quero continuar, quero ser um campeão brasileiro um dia. Ele me indicou para nadar no Corinthians. E lá no Corinthians eu consegui o meu sonho de ser campeão brasileiro uma vez só. Uma vez tá bom. Puxa vida. Fui 3 vezes. E é isso, foi muito rica a oportunidade de nadar com o senhor Décio Lang aqui e com toda a equipe, com toda a equipe maravilhosa, que hoje é tudo bem formado, Isso resolvido. Que interessa, né? Isso que é bacana, né? E não tem nenhuma história de insucesso entre nós. É muito bom isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está hoje a molecada, o interesse da garotada pela natação? Continua viva do mesmo jeito? Hoje em dia não tem tempo, tem que se dedicar muito ao tablet, como é que chama aquilo, celular, etc. Como que é É gozado de perceber isso. A gente sente que a criançada gosta do tablet, mas no encontro com o Décio Lang, para amanhã, para depois da manhã, tem 250 meninos mirins inscritos. 250 nadadores mirins inscritos para competir do Décio Lang depois de amanhã. E uma menina que nadou no primeiro Décio Lang, pequenininha, no ano passado, ela teve na boca para ir para a Olimpíada. Foi terceira colocada na eliminatória, por isso não foi para a Olimpíada, foram só a primeira e segunda. Ela terceira, ela reserva virtual a qualquer hora. Que bacana. Doutor Goios, nessa época, né, a época 50, 60, a qual a gente está se referindo aqui, Rio Preto não tinha muitas piscinas, a cidade não tinha muitas piscinas com olímpicas, inclusive, que pudesse abrigar eventos desse tipo, né? Devia ter exatamente a do Automóvel Clube, a do Palestra, não lembro se o Monte Líbano já tinha ali em Mirassol, o América talvez não existisse ainda, eu já tinha, não sei. Eu sei que frequentar uma piscina era um acontecimento, né? Era um evento, que era difícil mesmo. Hoje, felizmente, todos os condomínios, mais ou menos, da cidade já têm uma piscina. Isso significa que a gente tem mais chances de revelar essas pessoas, essa garotada, né? Fazer com que essa garotada participe de um evento tão maravilhoso quanto o louvor à atividade física, né? E à natação, que é um dos esportes mais completos e mais importantes que existem, não é isso? É verdade, a natação é o esporte completo. Na época existia a piscina do Palestra, existia a piscina do Automóvel Clube, as piscinas não tinham filtro, a água tinha que ser trocada com muita frequência e os produtos químicos... Tinha que trocar toda a água de vez em quando. Né? Trocava-se uma vez cada 3 semanas e usava-se muito produto químico, a água ficava leitosa, não se podia ver, era opaca, cresciam as baratas d'água e não havia óculos de natação e nós ficávamos horas e horas a fio na piscina, sempre com problemas de visão em função do excesso de cloro na água. Os maiôs eram de algodão e, portanto, muito pesados. E não havia como... Hoje, Rio Preto tem o maior índice de piscinas per capita do Brasil. Puxa. Mas na época eram essas poucas piscinas. Nós tivemos o privilégio de inaugurar a piscina do América, que veio em seguida. Mas, além da piscina em casa, é importante frequentar uma agremiação esportiva para poder fazer os treinamentos corretos e se inserir de uma forma disciplinada e organizada no esporte perfeito. Né? Exatamente, aí que está, né? Essa que talvez seja o grande feito importante dessa história, né? Essa socialização das pessoas, enfim, esse contato, muito bacana. Doutor Goios e Sérgio, eu acho que eu tenho aí algumas fotos para mostrar, vamos ver que fotos são essas, gostaria que vocês fossem comentando à medida que elas aparecessem aí no
Aí nós temos a capa do livro, né? É, A capa é a contracapa, não é isso? é isso aí. Fala um pouquinho, a capa do livro a caricatura... A caricatura da pessoa é do Lésio Júnior, o nosso diretor de arte na UBE colocou caricatura dentro da piscina e os patinhos. Então, os emblemas do Palestra Esporte Clube à esquerda e do Rio Preto Automóvel Clube à direita. Eu vou falar sobre a foto de cima e o Sérgio vai falar sobre a foto de baixo. Na foto de cima tem o professor Décio Lang e a turma do Rio Preto Automóvel Clube, os meus coetâneos. Desses aí, 80% são médicos. Tem os advogados, tem administrador de empresa, tem arquiteto, mas grandes nomes de Rio Preto que permanecem aqui, que saíram, estão nessa foto. É um grupo vencedor, realmente extraordinário. E na piscina, a foto de baixo foi feita na piscina da Ferroviária, em Araraquara. Era a única piscina olímpica de 50 metros, aquela piscina daqui era de 25 metros, lá é 50 metros. As competições importantes eram feitas lá. Tínhamos que ir até Araraquara. Em piscina de 50 metros. Era um terror para a gente. Porque piscina de 50 metros dava medo na gente por exigir muito. Mas era feito lá porque é lá que se conseguia os tempos. Também a turma a maioria é médico, advogados. Foi uma turma muito bem formada também. Temos uma outra foto aí, essa foto. Essa é a mesma do grupo. Está lá o Gilberto Miranda Batista, advogado e empresário. Está o Drauzio Medeiros, que veio do Palestra para o Automóvel Clube, assim como o Sérgio, antes de ir para o Corinthians. Ele é médico e reitor de uma universidade. E aí nós vamos ver o Heitor Guimarães, que é médico em Rio Preto. Nós vamos ver o Hamilton Funes, que é médico em Rio Preto. A Janice Nazaré, que é cardiologista em São Paulo. O Eduardo Celso Vieira, que é médico em Poços de Caldas. A Márcia Gavião, que é coordenadora educacional no Rio de Janeiro. O Zé Antônio Munia, que é médico em Rio Preto. O Luiz Bonfá, que é médico em Rio Preto. O Alexandre Barbosa, que é médico, que é psicólogo em Uberlândia. Tem o Knudsen, que é médico em Santos. Bom, chega. Aí mudamos de foto, né? Esse foi o aniversário da Janice Nazaré, que hoje é médica em São Paulo, é cardiologista importante. E nós éramos os nadadores. E a festa dela, de 15 anos, foi feita ao redor da piscina. Na beira da piscina, exatamente. Por ser totalmente dispensável um outro lugar. Né? Então fizemos a piscina, aí tem o grupo de pessoas, eu estou ali, o meu irmão Antônio Celso, Góes, que é professor na Federal, tem o Beleloy, que é médico em Rio Preto, enfim, tem o Polacchini, de saudosa memória, que foi médico nos Estados Unidos. Enfim, tem o Jorge Sabella, que é agrônomo aqui em Rio Preto. Enfim, é um belo grupo. Vamos ver se tem mais fotos? Aí eu estou Décio dando uma aula inicial de natação, ensinando a molecada para ter perna. Isso era uma coisa que eu fazia muito. E é o básico e é essencial. Muito né? cansativo e essencial. Sem dúvida. Bacana. E fazia com muita maestria. Aí, o nadador foi exemplar, doutor Durval. Aí sou eu. Porque depois do Automóvel Clube, eu continuei a nadar. E na competição 33 de agosto, que tradicional, envolve Centros Acadêmicos 22 de agosto e 11 de agosto, eu nadei representando o Centro Acadêmico 22 de agosto, e aí eu estou largando. Na piscina do DEF. Na piscina do DEF, em São Paulo, nossa velha conhecida, para ganhar os 100 metros nado livre. Era a única piscina aquecida em São Paulo naquela época. Puxa vida. Única piscina aquecida em São Paulo. Puxa vida. E para São Paulo era importante, né? Porque o clima de São Paulo, o aquecimento aí era uma coisa essencial. Né? Para nós era essencial, porque nós saímos de Rio Preto, treinávamos temperatura da água de 27 a 32 graus, e chegávamos em São Paulo, por exemplo, na piscina do Corinthians, onde a temperatura da água era 21. Nós tínhamos um choque térmico. Um choque térmico tanto. Essa turma mais antiga do Palestra, com o técnico nessa época, era o Chico d'Água, que até ali.
E tem muitos aí que estarão hoje, amanhã, lançando o livro. Muitos desses moleques estão aqui em Rio Preto e estão conosco depois da manhã. Vai ser uma boa oportunidade de reencontro entre essas pessoas, né? Isso deve ser uma coisa fantástica, né? Bom, vamos ver, vamos continuar. Aqui sou eu, na piscina do Corinthians aí, eu desci de costas. Sou eu e o Wilson Fábio Negrelli, que hoje é médico. Ortopedista importantíssimo em São Paulo. Sem dúvida. Essa é a turma do Rio Preto Automóvel Clube, no Campeonato Paulista no Corinthians, em São Paulo. Aparece ali a doutora Raquel Nazaré, à esquerda, que tinha diversas filhas na equipe. À esquerda tem o Belelói, tem o Jorge Luiz Sabella, depois tem a Cláudia Nazaré, tem o meu irmão Antônio Celso Goios, tem o Biratã Cobra, tem o Edson Penteado, com a camisa aberta, aquele meio loiro, enfim, na piscina do Corinthians, onde todos tínhamos choques térmicos. A turma do palestra, do professor Décio Lang, o Iê, o Pedrinho, o Fábio Negrelli, e tem... Além da competição das competições mais tradicionais da natação, etc., eu sei que por essa época aqui, Rio Preto se notabilizou também por alguns espetáculos oferecidos pela natação. Um deles eu me lembro dos Aqualoucos, eu me lembro do nome, e havia o balé das meninas. Balé aquático. Que episódios eram esses? Quem participava disso? Era um show, que mesmo, o Odécio fazia, que usava todos os nadadores, todos nós fazíamos parte de alguma forma desse show. Uns demonstrando natação, outros fazendo aqualouco, os mais corajosos, né? Era uma comédia, né? Era uma coisa bem engraçada, eles gostavam de fazer isso, né? Eu não estava nesse meio, estava meu irmão com 6 anos, ele era aqualouco lá, ele já fazia no chaminé do trenzinho da EFA, em cima do Egberto. O Egberto é hoje médico. Eu lembro, doutor Egberto. As meninas faziam balé aquático, o Coca, médico também, fazia de humorismo, ele fazia o barbeiro de Sevilha, mais caricato. Era uma forma, o Décio era inteligentíssimo, e era uma forma de atrair as pessoas para a piscina, de socializar. Então ele usava os saltos ornamentais para os aqualoucos. Então eram pessoas, entre os saltadores, estava o Coca, que é médico aqui, cirurgião plástico, estava o Heitor Guimarães, estava o Dênio Benfatti, que é arquiteto. Eles eram aqualoucos e faziam juntamente com os saltos ornamentais. Porque o aqualouco pulava dos trampolins, né? E isso era a atividade dos saltadores. E o balé aquático é atividade para as meninas. E toda a comunidade ia ver o espetáculo. E era um grande sucesso, numa época que havia também poucas opções, não só de lazer, como de entretenimento. Claro, eu imagino que sim. Era um show aquático que acontecia de tempos em tempos. Aqui, de tempos em tempos, a cidade a gente ia para fazer um show aquático também. Algumas vezes eu conversei com o Dr. Carlos Egberto Rodrigues, que era um dos aqualoucos, né? Várias vezes ele comentou comigo sobre esses episódios. Ele gostava muito de falar sobre isso, inclusive. Ele fazia o papel da locomotiva da EFA. E o meu irmão, tá no ombro dele, é o apito. É o Herberto e o meu irmão. Imagino que fossem corajosos mesmo, porque brincar com isso tudo numa piscina. E caía um em cima do outro. Muito bacana. Uma ocasião, não sei se tiver tempo, o Coca entrava dentro de um saco de estopa e tinha uma faquinha. Né? Amarravam e jogavam o Coca dentro d'água. Espetáculo de Aqualoucos. E aí ele cortava o saco de estopa, deixava lá embaixo e subia. Só que nessa ocasião ele perdeu a faquinha. Então ele teve que, quase morreu afogado, teve que arrebentar com o saco de estopa para poder subir. Bom,
O senhor estava me dizendo, doutor Goes, que bom, além do lançamento do livro que acontece amanhã, depois tem um evento no domingo, né? Que já se repete há 10 anos. Já tem 10 anos, é o encontro com o Décio Lang, né? Que ideia foi essa? Como é que começou isso? E onde vai parar isso? Quer dizer, nunca vai parar pelo jeito, né? Começou que o Gilberto me chamou um dia para almoçar em São Paulo, fui almoçar com ele. Vamos fazer um encontro com o Décio Lang? Encontro com o Lang de que jeito? Um encontro com o Décio Lang. Aí você faz o encontro, reúne toda a turma e eu ponho os moleques para nadar. Bom, a gente organizou o encontro com o Décio Lang, teve 50 nadadores nossos. Há 10 anos atrás, a primeira vez. Com 50 cônjuges também. E 50 amigos também. Tinha uns 200 pessoas no restaurante. E os moleques foram nadar. A gente fez na piscina, a gente fez uma cerimônia. O hino nacional tocado pela banda municipal do Força Pública. Do batalhão policial, né? PM. A Furiosa, Furiosa. Aí, então, a gente resolveu todo ano fazer um encontro do Seu Lang. Fazemos, no começo era no mês de dezembro, é muito quente. Depois, em seguida, mês de novembro, é muito quente. No outubro é muito quente. Fazendo em setembro, enquanto já tão quente quanto. Eu tenho a impressão que não vai haver mês aqui em Rio Preto que vai dar para fazer. Então, resolveu segurar na terceira semana de setembro, começo da primavera. Isso. E também a gente resolveu usar como símbolo disso uma árvore. O troféu que a gente dá para três que me queiam, 1, 2 e 3, é 3 árvores, 3 épocas de árvores feitas em metal, é um artesanato. Porque a árvore tem muito a ver com a história do Décio Lang. Dava fruto, dava flor, dava paz. Bacana. E agora, agora chegou o 10º, e o 10º resolvemos fazer um livro. Que bacana. Quem não teve a oportunidade, o privilégio de conhecer o professor Décio Lang, certamente se comparecer às piscinas do Automóvel Clube, vai encontrar ali, tem como é que você falou? Alto relevo. Um alto relevo com a imagem dele, né? Nós, os antigos pupilos de Décio Lang, mandamos fazer um alto relevo em cobre e colocamos nas arcadas da piscina do Automóvel Clube. Então, aqueles que lá estiverem podem prestar atenção no alto relevo. Muito bonito, e tem uma reprodução dele aqui no livro, que nós vamos lançar amanhã à noite no Automóvel Clube. Amanhã, a partir de que horas, doutor? Vamos lembrar? Das 20 horas. 20 horas no Rio Preto Automóvel Clube. Rio Preto Automóvel Clube. Bacana. As pessoas, todo mundo pode comparecer, quem quiser pode comparecer. Certamente as pessoas aberto. que tiveram algum envolvimento com isso vão comparecer, vão fazer questão de ter um exemplar do livro. Vai ser uma coisa muito bacana isso, né? Nós procuramos colocar o maior número possível de fotos de todos os integrantes. Nós temos o nome de todos, temos histórias particulares de todos, menos aquelas mais inconvenientes que nós excluímos, mas as demais estão todas aí, e também dos contemporâneos da época que nós nos cruzávamos e encontrávamos. Então, todos aqueles que viveram esses anos dourados em São José do Rio Preto vão se interessar muito por essa história, porque de uma forma ou de outra participaram dela. Doutor Goes, não há maneira de se respeitar e se louvar a história de uma cidade, senão contando o sucesso das pessoas, né? Homenageando as pessoas que fizeram, que trabalharam por essa cidade, né? E a gente se orgulha muito de Rio Preto, eu como rio-pretense gosto muito disso, o senhor imagino que também, né? Claro que sim. Enfim, a gente é bairrista pra caramba, a gente torce muito por essa cidade. Quando dá alguma coisa errada, a gente fica bravo demais com isso, né? Mas a cidade merece todo realizações como essas, e o lançamento de um livro é muito bacana. Então, o lançamento é amanhã à noite no Rio Preto Automóvel Clube. O encontro com o Décio Lang, a natação vai acontecer no domingo. De manhã, às 9 horas. Lá mesmo também? Também.
maneiro. Que bacana, que legal. Todo mundo está convidado, deve ir, deve comparecer. Vai ser, eu tenho a impressão que vai ser um grande encontro de amigos lá. Vai ser muito bacana. Certamente. E também os jovens respeitam a nós, os velhos. E nós vemos nos jovens aquilo que nós fomos. E os jovens veem em nós aquilo que eles podem ser. Tá? E nós procuramos transmitir os valores que nós aprendemos do nosso técnico, os valores humanísticos, de respeito ao próximo, de perseverança, de disciplina, né? Que são valores que nos permitiram construir com sucesso a vida de cada um de nós. Na primeira prova de natação que tem amanhã, no domingo, não é uma prova, é um revezamento demonstrativo para que os pais dos meninos pequenininhos vejam os meninos maiores quanto eles vão estar andando daqui a 10 anos. São todos realmente qualificados. E é tudo, o revezamento é narrado por uma professora que narra a postura na baliza, a saída, o nado debaixo d'água, a virada, nos 4 estilos, coça, peito, borboleta e crawl. Puxa, que É bacana. muito bom. É muito legal. educativo esse professor. Sem dúvida. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e lamentar que o nosso tempo já está acabando, porque sempre acontece isso. Toda vez que a prosa está boa, o tempo acaba depressa. Mas eu queria agradecer muito, parabenizar pela iniciativa e desejar sucesso em mais essa etapa que acontece no domingo e no lançamento do livro que ocorre amanhã à noite, a partir das 20 horas, você disse, 20 horas. No Rio Preto Automóvel Clube. Muito obrigado, doutor Góes, obrigado, Sérgio. Que bacana a gente poder conversar sobre isso, né? Isso é muito legal. Ainda bem que Rio Preto tem muito dessas coisas, né? Que bacana. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.